Catecismo da Igreja Católica, números 787 a 795, nesse dia 2 de abril. Vamos entender o que significa dizer que a igreja é corpo de Cristo, tá? Já vimos ontem ela, a igreja, como povo de Deus. Agora, o que significa dizer que a igreja é corpo de Cristo? A gente fala isso com muita facilidade, mas o que isso significa? Vamos ver hoje. A igreja, como corpo de Cristo, ela é comunhão com Jesus. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria, de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima com ele e os que o seguiram. Permanecei em mim, como eu em vós. Eu sou a videira e vós os ramos. E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e nosso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Esse verbo permanecer no Evangelho de João, ele é muito importante, tá? Porque não tem como desassociar. Não é permanecer assim, fica e depois solta. Não, é um permanecer que não solta. Não existe a possibilidade de soltar quem está unido a Jesus, tá? Quando sua presença visível foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Enviou-lhes o seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se de certa maneira mais intensa. Ao comunicar seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente os componentes de seu corpo. A comparação da igreja como corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a igreja e Cristo. Gente, isso é lindo demais. A igreja não é somente congregada em torno de Jesus, ela é unificada nele, em seu corpo. Cabe destacar mais especificamente 3 aspectos da igreja como corpo de Cristo: a unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo, Cristo como cabeça do corpo, a igreja esposa de Cristo. Então, primeiro vamos ver, esse um só corpo, essa união entre nós. Os crentes que respondem à palavra de Deus se tornam membros do corpo de Cristo, ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes, que os sacramentos, de forma misteriosa e real, unem Cristo sofredor e glorificado. Isto é, particularmente verdade com relação ao batismo, pelo qual somos unidos à morte, à ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Então não é que a gente vira uma massa, não. A diversidade, a unicidade de cada membro é importante. Na edificação do corpo de Cristo, há diversidade de membros e funções. Um só é o Espírito, que constitui dons variados para o bem da igreja, segundo suas riquezas e as necessidades dos mistérios. A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Finalmente, a unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Todos vós, com efeito, se fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Para a gente terminar hoje, vamos ver o que significa a igreja como corpo de Cristo, deste corpo onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1,18. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado à glória do Pai, ele tem em tudo a primazia.
Colossenses 1:18 também. Principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas, né? Então, o que significa dizer que Cristo é a cabeça? 3 coisas. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar-se a Ele, até que Cristo seja formado nele. Por isso, somos inseridos nos mistérios de sua vida, associados em suas dores como a do corpo à cabeça, para que, padecendo com Ele, sejamos com Ele também glorificados. Segunda coisa, para dizer que Cristo é a cabeça da igreja, Ele provê o nosso crescimento. Para fazer-nos crescer em direção a Ele, nossa cabeça, Cristo ordena em seu corpo a igreja os dons e os serviços pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. A caridade que falava agora há pouco. Terceiro, Cristo e a igreja formam o Cristo total, né? Christus totus. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva dessa unidade, né? O texto diz assim: alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça de Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isso? A cabeça e os membros, Cristo e a igreja, né? Nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que ele assumiu. Quando ele disse a Paulo, né? Por que me persegue? Porque é mais fácil realmente separar a luz do sol, o calor do sol, né? Do que separar Cristo e a nossa igreja. Isso é verdade, né? Cabeça e membros, uma só pessoa mística, né? Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Quanto a Jesus e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Deus te abençoe. Até amanhã.